Agora no Repórter MT eu entrevisto a professora doutora em Educação, Filomena Maria de Arruda Monteiro, da Universidade Federal de Mato Grosso. E o nosso assunto é educação, desafios e avanços. Professora, você é uma referência na área de educação, né, aqui em Mato Grosso, no país, está sempre à frente de eventos de grande importância, não só aqui, também fora. Tive a oportunidade de participar de um evento em São Paulo, que o professor estava envolvido ali em toda a organização, que se tratava sobre memórias, educação. E aqui em Cuiabá teremos o Seminário de Educação CEMEDU 2018, que alcança sua 26ª edição, ou seja, 26 anos de história. E este ano tem um tema que ele vem assim, ele é perfeito para a ocasião, que diz diálogos entre políticas públicas, formação de professores e educação básica. Para começar, professora Filomena, existe realmente esse diálogo entre políticas públicas, município, estado, governo federal, professores de educação básica, professores das universidades, ou a gente tem que melhorar muito ainda esse diálogo? Sim, olha, temos que melhorar muito. Ele existe, né? Se a gente olhar nos documentos de política, tá posto lá, né? Todos os documentos, eles são construídos considerando os vários diálogos, né? Via município, pelas undimes, pelas secretarias, né? Via ao estado. Mas, se a gente for ver, assim, efetivamente, como é que esse diálogo está, então ele precisa ser melhorado, né? Então, a temática é uma provocação, né? Nós temos que continuar investindo no diálogo, temos que ressignificar esse diálogo, né? Porque ele hoje não é o mesmo diálogo que nós fazíamos anteriormente. Por exemplo, eu estou 3º ano coordenando o CEMEDU, né? Então, sempre, né, todos os anos que eu coordenei, eu sempre busquei esse diálogo. Via outras temáticas, mas sempre buscamos esse diálogo. Mas era um outro contexto, né, digamos assim, com outras políticas públicas. Então, hoje exige que possamos, então, ir ressignificando e repensando esse diálogo. Até porque, professora, é algo que a descontinuidade, ela é presente, embora sempre estejamos falando que a descontinuidade muitas vezes não dá certo, porque coisas boas que acabam sendo feitas acabam sendo paralisadas. No entanto, é uma realidade. A descontinuidade é uma realidade. Sim. Então, tem que haver maneiras também de driblar isso? Sim. Então, é uma chamada, né? Esse diálogo que a gente, na verdade, está fazendo uma chamada, que eu falo né, provocativa, mas é mais uma chamada para que a gente possa repensar um pouco o que ocorreu nessa descontinuidade, né? Por que a gente não consegue efetivar esse diálogo, e né? Quando você diz gente, é o quê? É poder público, professor, aluno, Sim. Envolver todo mundo? Então, nós estamos no CEMEDU, que o CEMEDU ele é um evento nacional, mas nós estamos envolvendo, né, além, né, de pesquisadores nacionais, nós estamos envolvendo internacionais também. Então, nós teremos a Argentina, a Colômbia, mesmo o professor, nosso conferencista maior, que é da Universidade de Sevilha, né? E estamos envolvendo secretarias do município, Cuiabá e Vargem Grande, Secretaria do Estado. Estamos envolvendo os institutos federais, a Unemate, nossa parceira, a Unir, nossa parceira, tá? Rondonópolis, o FMT, tanto Rondonópolis como Cuiabá. Então, veja, um momento, plural. vai ser um momento, né, de discussão de todos esses parceiros, co-pesquisadores, responsáveis por essa discussão, né? Todos nós estamos implicados aí, seja a agência formativa, que são as universidades, seja as agências contratantes, as secretarias, né? Então, todos nós estamos envolvidos nesse diálogo. Professora, formação de professores. A formação de professores é um assunto também muito presente no seu trabalho. Qual hoje é o maior desafio para o professor? O que o professor, assim, na sua percepção, ele precisa vencer? Qual é o desafio que se coloca a ele? Hoje o desafio é a gente conseguir pensar uma outra lógica de formação, né? Porque assim, não está mais na costa só do professor, a gente sabe disso, né? Essa questão da formação, né? Então ela implica aí uma articulação institucional, né, com as instituições, organizacional,
implica uma articulação com a pessoa, quer dizer, hoje, quem são esses professores, né? Mudou muito esse perfil, então essa dimensão pessoal é importante, né? A gente compreender e articular. Não o robozinho que está ali. A dimensão da carreira, né? Quer dizer, quem são esses professores, as condições de trabalho. Então, ao articular tudo isso, a gente passa a ter uma outra lógica de pensar a formação, né? Que eu digo assim, que o maior desafio é que os modelos formativos de algumas propostas hoje que chegam, né, até as instituições, eles ainda, né, permanecem os mesmos modelos, eles não mudaram esse modelo. Não evoluíram, não se modernizaram. Entendeu? E aí, esse é um desafio, porque nós precisamos pensar num outro modelo formativo, numa outra lógica. Qual seria o modelo ideal? Então, como eu te coloquei, o modelo formativo seria o modelo que passa a articular essas diferentes dimensões, né? Agora, como uma instituição, né, vai pensar a formação articulando tudo isso. Então, não basta só você investir na formação e não dar qualidade, né, condições de qualidade de trabalho, né? Então, isso tem que vir junto. Não adianta colocar o professor para dar aula de manhã numa escola de uma localização e à tarde ele ter que atravessar essa cidade e à noite, e aí cadê o tempo dele se qualificar também? Aí não adianta investir só na carreira, que é a grande discussão, né? O salário do professor, tá, mas você vai investir só na carreira e não vai investir nas condições de trabalho, não vai investir na formação. Então, a estrutura mesmo tá de uma escola. Tudo tem que vir articulado. Então, esse é o grande desafio. Você trabalhar isso conjuntamente para que isso possa reverter num outro modelo. E aí é a grande dificuldade. O levantamento, assim, o olhar seria para a questão de gestão? Professora, dinheiro tem ou falta orçamento também a partir de todos os seus estudos? Não. Ou a questão é muito de gestão, de modernização de cabeça, de mente? A análise que eu faço é assim, que nos últimos anos nós avançamos muito nos recursos públicos, né? Temos recursos, nós avançamos muito nas políticas, né? Propostas, políticas públicas educacionais, mas nós não avançamos no modelo. Então, essa é a análise que eu faço. Quando você não avança no modelo, continua, né, pensando numa lógica e, digamos assim, materializando essa formação num outro modelo, então ele também entrava, né, esse avanço. E isso reflete diretamente no aluno. Sim, isso vai refletir diretamente no aluno. Porque também, né, esse aluno, ele vem para compor esse outro modelo, né? Que é um novo aluno também, né, professora? Hoje totalmente digital. Sim. E muitas vezes os professores se deparam com o desafio de estar dentro de sala de aula e o aluno está aqui olhando o professor, mexendo no celular aqui e conectado e com outra linguagem, trazendo outras informações para dentro de sala de aula. Sim. O próprio professor, ele precisa, né, hoje, pensar o seu trabalho docente, trazendo para esse pensar essa diversidade que está posta, tecnológica, diversidade de contextos, né, onde ele vai atuar, diversidade no aluno que ele tem, quer dizer, hoje ele tem, né, uma diversidade muito grande em termos de quem são seus alunos. Então ele precisa, o professor, pensar o trabalho docente desde o planejamento já, né, nessas condições, né, das possibilidades dessa diversidade. E professora, um professor, né, com mais acesso à informação, ele tem mais autonomia e às vezes a gente vê matérias ou comentários, especialmente em mídias sociais, assim, em relação, fazendo, né, uma discussão. O professor que se posiciona dentro de sala de aula, não é legal. Não, legal é o professor que se posiciona. Afinal, qual é também o professor ideal para que alcancemos uma educação de qualidade e crianças e adolescentes com autonomia de raciocínio, não de seguir, mas de pensar, de avaliar tudo e formar seu próprio conhecimento, suas próprias decisões? Então, hoje nós temos na literatura toda uma discussão, né, não mais tanto desse professor ideal, mas assim, de se pensar uma identidade profissional em permanente construção, né? Então, nós não temos mais aquela identidade fixa. Até Qual que é o professor ideal? Até a gente fala em identidades, no plural, né? Múltiplas também. E essa identidade, ela está em processo de construção e ela vai se construindo também no diálogo, assim, com essas políticas públicas, né? Com a instituição, tá? Ao qual você atua, com as condições de trabalho que você tem, com as pesquisas,
né? Então, também, né, são diferentes discursos que a gente diz que vão concorrendo para a constituição dessa identidade. O professor não pode parar nunca, né? O professor está sempre, né, permanentemente, né, revendo, né, reaprendendo e nesse processo de construção. Professora, eu fiz uma entrevista aqui há um tempo atrás, né, com uma profissional do município, ela trouxe o exemplo de Sobral. E assim, e a gente pensa também nos contextos, é preciso ter muito cuidado e muito respeito com as nossas regionalidades, com as nossas características e contextos. Cada cidade, cada estado, embora as políticas se comuniquem, né, a gente tem a questão federal, que ela se ramifica para né, todos os estados, mas cada espaço tem a sua linguagem? Hoje o que a gente tem defendido, por exemplo, eu com as minhas pesquisas tenho defendido a necessidade de fortalecermos o local, tá? Em termos desses modelos formativos. Né? Quando eu falo para você que a gente precisa pensar em novos modelos, né? Esse modelo também não é você ficar aguardando que alguém proponha esse modelo para você. Então é preciso que, né, localmente a gente comece a refletir, né? Temos pesquisas para isso que nos subsidiem, feitas aqui, pesquisadores também sim, daqui, que trazem elementos, né, para que você possa, olha, sentar e pensar, então, nesse modelo, fortalecendo o local. Né? Então, o que nós temos em Mato Grosso, né, que pode ser o forte da nossa pasta educacional, né, que nós podemos então estar focando em termos tanto de currículo, como de formação, como de políticas, né? Então existem várias pesquisas apontando coisas interessantes aí. E por meio dessas pesquisas, o diálogo está acontecendo? Os profissionais da educação estão tendo essas oportunidades de conversar, de falar, de poder trocar ideia? Porque o seminário de educação é um espaço de debate, sim, né? Sim. Então, o seminário de educação é um espaço, mas outros espaços existem, né? Então, a gente tem visto hoje as escolas, tanto no estado como no município, sempre com espaços de reflexão, que é o que a gente, né, já via aí na literatura apontando a necessidade, né? Então, existe sala do educador, existe a roda de conversa no município. Então, são espaços, né, onde esses professores vão refletindo e vão dialogando sobre o que está acontecendo, né? A gente espera que, né, o CEMEDU, ele não só seja um espaço de reflexão ali naqueles 3 dias, né, mas que ele possa depois continuar sendo discutido e refletido, suas pesquisas, né, todas as grandes reflexões que os conferencistas vão trazer, que continue nesses espaços, sala do educador, nas rodas de conversa, né, nas secretarias do município, que eles possam continuar esse diálogo. É isso que a gente acha que seria frutífero, né? Porque a diversidade, né, o CEMEDU, ele reúne, né, em comunicação oral, então tem relato de experiência, ele tem os pôsteres, ele envolve pesquisadores, professores, né, da educação básica que estão em sala de aula, esse mestrandos, doutorandos. Esse ano eu estava chamando a atenção muitos professores vão participar lá do CEMEDU, sim, que nós temos 800 e poucos inscritos, só professores da educação básica. Os professores são alunos, né, são professores dos seus filhos, né, sim, que estão nos assistindo. Então veja, a chamada, quer dizer, eles responderam que eles, né, vão estar lá, querem fazer esse diálogo, e isso para nós é muito gratificante. Professora, o evento começa dia 4 de novembro. De novembro, sim, com uma né, conferência de abertura, e aí continuamos 5, 6 e 7. Então estaremos lá. Ao longo de todo o dia, e aí quem gostaria de participar para assistir alguma palestra, a abertura é aberta, né? Sim, a conferência do teatro, né, ela está aberta a todos aqueles que quiserem até estar lá só como ouvinte, né, porque as inscrições nós tivemos que encerrar em função, né, dos de inscrições, né, porque nós já atingimos, né, o suportável em termos do nosso espaço, mas aqueles que quiserem participar da conferência da abertura, que será no teatro, no domingo à noite, pode chegar como ouvinte e assistir sem problema nenhum. Professora, para encerrar, isso que é uma pergunta difícil agora, qual a sua perspectiva quando pensa em educação para 2019? Bom, eu sou, assim, bastante otimista no sentido de que
sempre a gente continuou, né, tendo um ideal de educação, lutamos por isso, né? Eu sempre digo que a minha bandeira é essa bandeira da educação pública, né? Então eu a vida toda atuei, né, na universidade, na educação pública, nesse diálogo com a rede pública. Então eu acredito assim que nós vamos continuar essa nossa luta, né? Já tivemos momentos mais fáceis, momentos mais difíceis, como eu te disse, né? Há 2, 3 anos atrás nós podemos dizer, ó, temos recurso, avançamos nos recursos, avançamos nas políticas, falta o modelo. Agora, vamos ver daqui para frente, né, como é que isso vai se dando, né? Então, pode ser que a gente tenha agora que rever um pouco, né, as questões dos recursos, que é isso que ultimamente tem sido apontado, né, para nós das universidades, né, no sentido de que cada vez mais os recursos estão, né, diminuindo, né, o número e não dá para dizer ainda enquanto, né, 2019 não chegar e as informações serem colocadas. Nós vamos aguardando, mas a gente continua lutando por aquilo que acredita, encaminhando nossos projetos de pesquisa, né? Tanto que o programa de pós-graduação em educação tem 30 anos, o CEMEDU também comemora 30 anos, né, de história de contínua produção. Isso, o CEMEDU, né, nós também vamos estar comemorando esse 30 anos do programa. Então, quantos mestrandos e doutorandos, né, já passou por essa instituição, já foram formados ali, e nós continuamos enviando o nosso projeto de pesquisa para o CNPq, para cá. Acreditando na educação. Sim, brigando pelos recursos, né, para que a gente possa, para a FAPEMAT também, que já nos apoiou agora, nesse momento do CEMEDU. Quer dizer, os recursos, né, ainda até esse momento continuam chegando, um pouco menor, mas continuam. Então, a gente está acreditando que essa luta vai continuar e vai se intensificar, que a gente possa ainda pensar em continuar avançando na educação. A educação é o único caminho para a cidadania e para a gente realmente alcançar mais qualidade de vida para todo mundo. Sim, eu acredito muito nesse trabalho, né, e que a gente pode ter uma educação no nosso estado de Mato Grosso de qualidade, referência, com algumas especificidades que são nossas, que não tem em outro local. Não é um sonho impossível, não, é um sonho possível. É possível. Eu tenho, onde eu participo nos eventos, São Paulo, Rio Grande do Sul, mesmo na Colômbia que eu estive em junho, eu sempre falo isso. Nós temos a nossa especificidade, né, questões que só são possíveis aqui em Mato Grosso, e a nossa educação pode sim ser uma educação de qualidade. Professora Filomena, minha entrevistada de hoje.